O Mundo Político estreia hoje a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. É a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. Este ano, 15 postulantes por Minas Gerais vão concorrer a 2 vagas. Está conosco o primeiro deles, Túlio Lopes, que é candidato pela Frente Minas Socialista, formada por PSOL e o partido dele, o PCB. Muito bem-vindo, Túlio. Obrigado, Vivian. Túlio, PSOL e PCB, no caso do PSOL, tem uma baixa densidade eleitoral, o PCB não tem representantes nos parlamentos. Por que a escolha da candidatura ao Senado, que é por si só, por ser majoritária, é muito difícil de ser alcançada? São milhões de votos que vocês têm que buscar, os candidatos dessa aliança. Faz parte de um projeto coletivo. Nós apresentamos de uma forma ousada uma chapa completa de deputados estaduais e federais e vamos também, conjuntamente com o PSOL, apresentar essa alternativa na chapa majoritária. Eu e a Duda, postulantes ao Senado Federal, e a companheira Dirlene Marques, governadora, que completa a chapa liderada por Guilherme Boulos na presidência da República. Essa candidatura faz parte de um projeto político ousado e um projeto coletivo, que parte das lutas dos movimentos populares, da classe trabalhadora e da juventude. E eu faço parte dessa construção coletiva e estou aí cumprindo essa tarefa eleitoral. Vocês têm uma bandeira que é única dessas diversas candidaturas, sejam ao legislativo, sejam as majoritárias, que é da frente? Sim, nós chamamos nossa campanha, nossa campanha popular, uma mobilização pelo poder popular. Queremos garantir a representação, seja no parlamento, seja no executivo, das bandeiras das lutas dos nossos movimentos, da classe trabalhadora, e construir essa representação do poder popular. Essa unidade dialética da luta socioeconômica com a luta política e a representação. Infelizmente, nós que representamos a maioria da sociedade, composta por trabalhadores, homens, mulheres, infelizmente, nós no processo político, na representação política, nós somos ainda a minoria. Mas eu acho que estou desconfiado que a esquerda tende a crescer muito nas eleições, principalmente essa chapa da frente de esquerda composta pelo PCB e pelo Partido Socialismo e Liberdade. O que te faz crer nisso? Nossa esperança vem da experiência recente nas eleições temporâneas em Ipatinga, no Vale do Aço, onde que a frente de esquerda, através de uma campanha popular, criativa, encabeçada por Daniel Cristiano e Maura Gerbi, nós conseguimos ficar em segundo lugar, derrotando o candidato que era apresentado e apoiado por Bolsonaro, o candidato que era apoiado por Ciro Gomes e a candidata do PT. Através de uma campanha popular, criativa, nós conseguimos ganhar as lutas, a batalha eleitoral nas ruas, nas redes sociais e organizar, juntamente com os movimentos, essa alternativa popular que persiste, que é para além das eleições. Essa frente ela é formada antes das eleições e ela vai dar sequência independente do resultado eleitoral. Agora, Túlio, o país vive uma crise, uma longa crise política, crise econômica, crise social, institucional, enfim. Estamos, apesar de ser um ano eleitoral e haver as perspectivas de mudanças com as eleições, sempre há, no princípio da eleição está esse desejo da mudança. O fato é que nós estamos mergulhados nessa crise. O que a sua frente, a Frente Minas Socialista, está propondo para se diferenciar, levando em conta essa situação, de outros, dos adversários, não é? Porque a crise é uma palavra que está na boca de todo mundo. Pois bem, a nossa alternativa, a frente de esquerda a nível nacional e aqui em Minas Gerais, representa a alternativa popular, porque é composta por 2 partidos de esquerda e está vinculada diretamente à luta dos movimentos populares. Nós apostamos muito na mobilização da classe trabalhadora, no processo de reorganização do movimento sindical e popular, na força do movimento estudantil, do movimento LGBT, do movimento negro, do movimento feminista, para construir essa alternativa à crise social, econômica, política. A saída é pela esquerda. Nós entendemos que a saída é pela esquerda. Não é retomar o projeto de conciliação de classes, no qual o PT foi o protagonista, nem avançar nas políticas ultra neoliberais, como, no caso, as reformas
as contra-reformas trabalhista e a proposta da reforma da Previdência. Nós achamos que podemos construir algo novo. Por isso que o lema da nossa campanha aqui em Minas é uma Ultra Minas é possível e necessária, tendo em vista que, a partir da luta dos movimentos sociais, nós temos propostas concretas de enfrentar a crise e construir o novo, né? O novo, não com novos odores de putrefação. Qual é essa outra Minas? Não é? Nós temos, por exemplo, concretamente, nós temos um problema sério no Estado hoje, que é um problema econômico e financeiro. Não é? Nós temos folha de pagamento atrasada, que é o que mexe muito com as pessoas, que comove muito, mas nós sabemos que por trás disso nós temos um déficit fiscal no Estado seríssimo. Temos um problema de uma economia claudicante, dependente de commodities. Nós temos uma situação grave no Estado. Como é que a representação no Senado pode trazer transformações para o Estado, ajudar o Estado a sair dessa situação? A crise não é só aqui no Brasil, né? É uma crise do sistema capitalista a nível internacional, e a resposta que a burguesia vem apresentando, né, os representantes do poder econômico, é intensificar a exploração da classe trabalhadora, né, em toda a sua diversidade. No caso do Brasil, nós temos um país riquíssimo. Eu ando percorrendo diversas regiões de Minas Gerais, eu vejo um potencial riquíssimo de desenvolvimento para a gente superar as mazelas sociais, a desigualdade social. Para isso é necessário uma grande mudança, uma grande transformação em nosso país. Nós, comunistas e socialistas, pensamos, né, e temos como objetivo estratégico uma revolução social e política nesse país. Nessas eleições, nós entendemos que, através dos mandatos legislativos, podemos apresentar diversas pautas, como, por exemplo, a questão da auditoria da dívida, como, por exemplo, rediscutir os impostos sobre a mineração. Hoje, a mineração e siderurgia em nosso estado apresenta diversos acidentes de trabalho, né, que não preocupa com os trabalhadores, não preocupa com o meio ambiente. Dois exemplos clássicos que nós podemos apresentar, né, foi o acidente de trabalho que aconteceu lá na Uzi Minas recentemente, e como também a morte de 19 pessoas e a destruição do meio ambiente em Mariana, em toda a bacia do Rio Doce. Nós defendemos a pauta dos movimentos sociais. No caso específico aqui de Minas Gerais, acho que é fundamental rediscutir a tributação em relação à atividade do extrativismo mineral e também intensificar a fiscalização das atividades relacionadas à agricultura. No caso específico da mineração, não dá mais para o Estado de Minas Gerais continuar exportando minérios e não cobrando nada e não tendo nada em troca, né? Um processo de privatização da Vale do Rio Doce foi muito preocupante, foi desgastante aqui para Minas Gerais. Nós precisamos reverter esses processos de privatização e fortalecer a economia, garantindo desenvolvimento social, desenvolvimento regional. E fortalecer também o controle social das empresas públicas, fortalecendo um plano, né, um planejamento econômico que possa contribuir para as finanças do Estado. O problema das finanças do Estado não é de hoje. Foi claro que foi intensificado pelo choque de gestão dos tucanos e pelo governo atual do Pimentel, um governo que ele buscou aí fazer conciliação com os setores, né, garantindo isenção de impostos, setores vinculados ao poder econômico. Do nosso governo, né, da Frente Minas Socialista, companheira de Lene Marques aqui em Minas Gerais, será diferente. Assim como nossas posições no Senado. Vamos lutar contra as reformas do governo Temer, buscando plebiscitos populares para revogar todas essas ações, principalmente o teto, né, a PEC do teto dos gastos públicos. Teto de gastos. E voltando novamente para os investimentos nas áreas sociais que são prioritários. Né? Falando disso, né, tem 3 áreas que fundamentalmente aparecem nas pesquisas eleitorais, elas aparecem como as maiores preocupações dos eleitores. Saúde, segurança e educação. Vamos por áreas. Como é que você pretende atuar de forma a ajudar a questão da saúde? Nós sabemos que a saúde é uma dessas áreas que está sofrendo, como a educação, os efeitos do teto de gastos, né? Que é um corte que o governo federal faz e deixa de fazer repasses e tal. Saúde é a primeira a estar sofrendo bastante.
Como é que é essa atuação na prática no Senado para, enfim, tentar barrar isso? Você acredita que chegando ao Senado vai ter uma conjuntura possível? Pois bem, o Senado Federal, ele tem um papel de ter uma representação das oligarquias, né, regionais. Nós, da esquerda, defendemos até uma reforma política, uma Assembleia Nacional Constituinte, que possamos construir um parlamento unicameral para garantir aí, sim, né, um debate qualificado. Infelizmente, na atual conjuntura, nós temos um Senado Federal composto, né, a representação aqui de Minas reflete isso, composto por representantes do poder econômico. E, chegando no Senado Federal, nós vamos defender uma mudança radical, né? Essa mudança perpassa para rediscutir a desvinculação da receita da União. Não dá para o governo retirar recursos das áreas sociais para pagamento de juros da dívida externa. Nós vamos também buscar rediscutir a DRU, né? Que sobraria, em tese, mais dinheiro para a saúde. Para a saúde, para a educação e investimento nas áreas sociais, né? Recentemente, só para a gente ter uma ideia, o governo queria retirar os recursos da CAPES, né? Retirar os recursos para o desenvolvimento da ciência e para a pesquisa no nosso país, né? A partir da luta do movimento estudantil, dos movimentos sociais ligados à educação, conseguimos reverter isso. Apostamos que, através de um mandato coletivo participativo vinculado diretamente aos interesses da classe trabalhadora da juventude e fortalecendo as lutas dos movimentos sociais, nós conseguimos reverter essa correlação de forças. Isso vale para a educação e para a saúde. Você está falando e para a aplicação em recursos da área social. E tem uma outra forma também, né? Eu acho que o Brasil precisa discutir uma reforma tributária no sentido de que os ricos paguem, né, os custos da crise econômica no nosso país. Não só os pobres continuarem pagando uma tributação excessiva, principalmente os pobres e as camadas médias da nossa população, enquanto que boa parte da burguesia nacional aí vive com isenções fiscais, principalmente grupos ligados ao capital monopolista. Segurança pública é outra, outra área que chama a atenção, outra preocupação do eleitor, majoritariamente. É necessário, no caso da segurança pública, discutir em profundidade essa questão, principalmente porque hoje afeta diretamente jovens, negros, homens e mulheres da periferia dos grandes centros urbanos, né? A população carcerária no Brasil cresce a cada dia, né? Nós observamos que essa política de guerra às drogas, que não pune principalmente os grandes traficantes de drogas, que pega principalmente, né, prende e pune os usuários e aquelas pessoas ali que são vítimas, né, da violência nos grandes centros urbanos, tem que ser alterada. Nós, da Frente Minas Socialista, eu particularmente candidato ao Senado, defendo uma outra política em relação às drogas. No caso, eu acho que é fundamental a gente discutir, a exemplo do Uruguai, que fez uma boa discussão sobre essa matéria e que teve um impacto positivo na segurança pública. Nós defendemos, né, a descriminalização do uso da cannabis sativa para fins medicinais, recreativos. Alterar essa política em relação às drogas é necessária a prevenção e não a punição. E no caso da segurança pública, é fundamental a gente trabalhar pelo fim da violência. A violência está muito vinculada ao crescimento das desigualdades sociais do nosso país. Nós precisamos alterar essa lógica da repressão, né, de fortalecimento da segurança pública. Precisamos pensar uma polícia unificada, desmilitarizada, como já existe em outros países. Precisamos pensar a educação e a cultura como forma, né, de criar expectativas e novas perspectivas para a juventude brasileira. Um exemplo muito marcante é a cultura hip hop, a cultura do rap, do funk nas periferias, as poesias, né? Existem diversas experiências aqui em Minas Gerais de grupos de poesia, como a Intervenção Poética Popular Revolucionária no Vale do Aço, que reúne mais de 1000 jovens em torno de pautas que vão da cultura, do lazer, do esporte, educação. Mas para isso é necessário também pensar na perspectiva do trabalho. O trabalho é o principal veículo para
principal tema que a gente pode trabalhar na perspectiva da ressocialização dos presos da população e da população carcerária no nosso país. Falando sobre a campanha em si e a aproximação com o eleitor, nós temos hoje um quadro assim, de um eleitor muito descrente, muito alheio ao debate, né? As pesquisas estão mostrando, saíram pesquisas, inclusive hoje que nós estamos gravando, saiu pesquisa mostrando isso de novo, que grande parte da população ainda está alheia à discussão eleitoral. E como se aproximar do eleitor, né? Como levar esse discurso? Por exemplo, essa questão essa abordagem da violência, ela está carregada aí no seu discurso de uma visão de mundo, de uma visão, né, política, ideológica. Essa é uma questão que tem uma abordagem completamente diferente e que é bastante atraente sobre uma parcela da população, que é aquela visão de combater a violência com a repressão. Como chegar ao eleitor, se aproximar dele? Como é que vai ser esse trabalho de convencimento e de busca de voto? Num cenário desse e também num cenário difícil, de poucos recursos, de pouco tempo na TV. Pois bem, Vivian, nós vivenciamos uma onda conservadora, né? Recentemente tivemos no norte do nosso país, né, uma política de xenofobia, né? O racismo muito presente, a violência contra lideranças da esquerda, né? No caso, a execução da Marielle, a morte de diversas lideranças indígenas ligadas ao movimento do Sem Terra é muito comum hoje. Eu estou desconfiado e assim, que nós podemos alterar essa correlação de força a partir da luta de classes, a partir da luta do movimento social organizado. Nós tivemos a questão da educação aqui em Minas Gerais. Por muito tempo os professores eram tratados, né, como não éramos tratados como prioridade. E a partir de diversas lutas, greves, mobilizações, os professores têm um protagonismo hoje, né, nessa categoria dos professores, que mostra a força que tem a luta organizada através de seus sindicatos e associações. Os estudantes, né, a partir da eminência da PEC do teto dos gastos, e também organizar diversas ocupações, fortaleceram suas lutas, assim como diversas greves e movimentos sociais organizados. A luta por moradia, a luta do sem-teto, por exemplo, nós conseguimos garantir vitórias também na luta por moradia. Na campanha propriamente, aqui em Minas Gerais, nós estamos formando comitês populares em todas as regiões de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de viajar por todas as regiões de Minas Gerais, né, desde o Vale do Mucuri ao Triângulo Mineiro, no sul, norte, Vale do Jequitinhonha, na Zona da Mata, e nós observamos que existe uma vontade de lutar. Nossa palavra de ordem, né? Aqui está o povo sem medo, o povo sem medo de lutar, proveniente da Frente Povo Sem Medo, que nós fazemos parte, ela ecoa em diversos cantos. Temos dificuldades, os recursos, né? Recursos são poucos, mas temos uma militância muito aguerrida, com muita disposição para a luta. E a campanha vem crescendo. E o que fortalece essa campanha? As próprias contradições sociais que estão colocadas. Aumenta a população em situação de rua. Na juventude observamos altos índices de desemprego. E a esperança que nós alimentamos através dessa luta política eleitoral, ela não vai se esgotar nas urnas, né? Nossos sonhos não cabem nas urnas. Essa esperança, ela vai passar para depois das eleições também. Nessas eleições, nós iremos eleger nossos deputados da Frente Minas Socialista. Estamos na disputa, sim, do Senado. Frente a um eleitorado, cerca de 80% da população ainda não tem os dois candidatos ao Senado Federal, né, nós apresentamos como alternativa, sim. E essa alternativa tem uma diferença em relação às outras candidaturas. Nossas candidaturas estão vinculadas, né, gostaria de sublinhar isso para o eleitor, nossas candidaturas estão vinculadas à luta dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, populares. E essa esperança e essa diferença nós vamos também trabalhar, além da luta nas ruas, também a luta nas urnas. É possível, nada é impossível de mudar, né? É possível construir essa alternativa
e apresentar para o eleitor essa diferença, porque o voto nulo hoje beneficia somente os partidos da ordem. Eu costumo dizer que o voto nulo hoje é um voto reacionário, contrário às transformações da sociedade. Por quê? Nós temos alternativa. Então vamos valorizar aqueles partidos que defendem a esquerda tradicional. O que é a esquerda, né? Aqueles que estão do lado dos interesses populares, interesses da classe trabalhadora, que corresponde à maioria da sociedade. Agora, precisamos traduzir isso politicamente e a forma de luta que nós encontramos nesse cenário político atual é o voto, além das lutas sociais que nós já vamos fazer, independente de qual governo for eleito, independente do cenário que está colocado. Frente a essa onda conservadora, a saída é a esquerda, é a luta juntamente com a Frente Minas Socialista, Boulos presidente, Dirlene Marques governadora, Túlio e Duda no Senado, e eleger aí uma bancada expressiva, né, de lutadores e lutadoras do povo organizado, que é a Frente Minas Socialista. Túlio Lopes, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço, Vivian, a TV Assembleia por conceder esse espaço. Espero que as outras emissoras também possam abrir espaço, realizar debates entre os postulantes ao Senado Federal. Muito obrigado, sou Túlio Lopes, professor, candidato ao Senado Federal pela Frente Minas Socialista. Nenhum direito a menos, avançar rumo a novas conquistas. Só vitórias. A Frente Minas Socialista, como o Túlio Lopes mencionou, é formada pelo PSOL e pelo PCB. Essa foi a primeira entrevista de uma série das entrevistas que estamos fazendo com os candidatos ao Senado. E ela faz parte da nossa cobertura eleitoral em 2018. É a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.